Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com Café com Saúde, só que dessa vez diferente. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre as principais dúvidas que acontecem dentro do nosso consultório e pode ser a sua dúvida também. Então vamos lá. Uma que é muito recorrente, que as mães principalmente perguntam em relação às suas filhas adolescentes. Doutora, quando eu devo iniciar a consulta com o ginecologista? Qual é o momento? Que idade? E aí nós vamos retroceder um pouquinho. Então, assim, não existe uma idade fixa para a mulher ou para a menina iniciar o acompanhamento ginecológico. O ideal que seja a partir do momento das transformações do corpo durante o período da puberdade. Por quê? Porque isso já começa a trazer para cada adolescente uma certa sintonia com o profissional, um entrosamento, cria uma afinidade, faz um relacionamento médico-paciente que vai ser muito importante durante o desenvolvimento todo daquela vida daquela mulher. No entanto, o ginecologista, alguns, obviamente, que têm especialização em ginecologia infanto-puberal, examinam e acompanham também crianças quando elas apresentam alguma alteração e são normalmente encaminhadas pelo médico pediatra. Quando eles avaliam, existe alguma coisa persistente, um corrimento persistente para fazer uma investigação, alguma alteração do tipo puberdade precoce, algum sinal diferente, algum alerta de que aquela menina esteja apresentando sinais clínicos, né, de uma puberdade antes da idade de 9 anos. Então, isso é extremamente importante se ser avaliado e é o ginecologista que faz essa avaliação e esse tratamento. Outra pergunta, na dúvida também especial, é quanto à relação, que tipos de exames essas meninas fazem. Então, assim, gente, uma adolescente, a gente precisa primeiramente estabelecer um vínculo. Isso é super importante para a continuidade daquele acompanhamento. E esse vínculo, muitas vezes, ele não se forma na primeira consulta. Então, é importante, naquele primeiro momento, a gente conversar, fazer uma anamnese bem feita. Quando a adolescente está tranquila, quando a criança está tranquila, a gente sugere fazer o exame físico também, que isso vai descortinar aí uma série de coisas e nos orientar quanto a algumas alterações que podem estar surgindo e até mesmo para o tratamento. Quando isso é possível, a gente faz durante essa primeira consulta. Quando a menina, a gente nota que ela está um pouco insegura, ela está com medo, ela está ansiosa por esse momento, e não criou ainda aquele vínculo com o profissional, normalmente a gente adia isso para o momento do retorno com os resultados dos exames. Então, a gente pede os exames, a gente conversa com ela, conversa com a acompanhante dela e informa que, num segundo momento, quando ela voltar, que aí ela já vai ter conhecido o profissional. Isso é importante, porque quando ela diz, não, eu não quero ser examinada, né? Então, a gente tem também que valorizar essa queixa, valorizar essa solicitação da paciente. Por mais que a gente saiba que ela não tem um discernimento para dizer se ela deve ou não ser examinada, quem sabe disso é o profissional, mas isso pode gerar um pouco de ansiedade para o familiar, né? Que quer que já naquele momento ela faça um exame físico completo. Nem sempre isso é viável. E a gente tem que respeitar o momento da menina, o momento da adolescente. Aí sim, quando ela volta, ela sente confiança em você, porque você respeitou a vontade dela, e aí a gente faz uma nova conversa, a gente conversa sobre os resultados dos exames, e aí sim fortalece a necessidade de ser feito o exame. E aí já vai ter uma diferença total, porque ela vai confiar em você, ela vai saber que você não foi invasivo, que você não a forçou a fazer algo que ela não queria. Normalmente, a gente consegue resultados satisfatórios, a menina vai tranquila, a gente informa tudo o que vai fazer, e isso é super importante, a gente citar todos os passos do exame físico, né, para que ela seja previamente informada e saiba de tudo que vai ser realizado. Com isso, a gente não invade a autonomia dessa pequena paciente, a gente fortalece a confiança que é importante
durante essa consulta ginecológica e ela vai tranquila, e os resultados são excelentes, tá? A partir daí, ela passa a encarar o ginecologista de uma outra forma, ela passa a, muitas vezes, elas são adolescentes, acabam indo até sozinhas nas próximas vezes, ou pedem até que a mãe fique lá fora, que isso é um outro ponto. Se é vontade da criança, da adolescente, criança não, mas adolescente, se ela solicitar que a mãe fique lá fora, ou que não participe do exame físico, esse desejo ele tem que ser valorizado, tá? Só assim a gente consegue conversar, extrair o máximo possível de informações importantíssimas para a finalização, a identificação de alguma alteração e para uma orientação correta e assertiva para a nossa adolescente. Outra questão, uma dúvida também, e aí entram todas as mulheres. Doutora, como é feito o exame, como deve ser feita uma consulta ginecológica? A consulta ginecológica, ela é composta por 3 etapas. A primeira etapa é aquela que a paciente está ali diante do médico e vai conversar. A gente vai fazer as perguntas, a gente vai querer saber de toda a vida dela, né? Muitas vezes desde a menarca, os ciclos menstruais, data da última menstruação, que são informações importantes para a gente elucidar do que a gente está lidando, com que a gente está tratando. Se já é uma mulher, se ela já teve filhos, número de gestações, que tipos de parto ela teve, que métodos contraceptivos ela já fez uso ou se está fazendo agora. Tudo isso a gente extrai durante essa conversa. E aí sim, depois a gente vai entrar nas situações mais específicas do que ela está sentindo e o que a trouxe para aquela consulta especificamente. Então, o passeio da consulta ginecológica leva muito a mais além do que simplesmente a gente conversar sobre a queixa principal. A gente tem que extrair dessa conversa, dessa anamnese, um perfil daquela mulher que está ali sentada na nossa frente. Que tipo de paciente é aquela? Quais as necessidades reais dela? Vida sexual, como é que está funcionando? O que está acontecendo? Então, tudo isso a gente tem que ter tato, lógico, óbvio, de extrair essas informações da melhor maneira possível. Etapa 1 vencida, a gente vai conversar, essa paciente vai para o exame físico. Esse exame físico, ela vai trocar a roupa, ela vai ficar despida com uma batinha e a gente vai fazer os exames rotineiros, ou seja, a gente tenta examinar a mama, a gente vai examinar a parte da região pélvica e abdominal e depois vai para a região genital propriamente dita. Algumas pacientes a gente faz a coleta do material para o exame citológico, mas nem sempre. E outras a gente não faz, vai simplesmente olhar aquele colo do útero, porque ela tem alguma outra queixa, ela pode ter alguma alteração na vulva, ela pode ter alguma queixa local, uma queixa externa. Então a gente vai focar e direcionar o nosso exame físico depois desse exame sumário generalizado, a gente vai focar na queixa que ela estava referindo. Então, eu vou direcionar o meu olhar para aquela localização, para aquela topografia, seja ela na mama, seja ela na pelve, seja ela dentro do canal vaginal, no colo do útero, enfim. Depois dessa segunda etapa, o paciente retorna para a mesa ali de conversa e a gente vai explicar o que foi visto e é quando a gente vai solicitar os exames. Os exames, eles podem ser gerais ou podem ser exames direcionados, exames específicos para aquele quadro, para aquela queixa e para o exame que nós obtivemos, né? E a partir dali, nós vamos seguir na elucidação dessas queixas quando ela retorna com os resultados dos exames. Então, essas etapas, elas fazem parte de toda e qualquer consulta médica, né? Mas dentro da ginecologia, são etapas que são importantíssimas, principalmente a do exame físico e principalmente a da anamnese, né? O ginecologista precisa ter um pouquinho de tato para poder extrair certas informações.